Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Feliz sábado. Espero que vocês tenham aí um ótimo final de semana, né? E mais uma vez queremos agradecer você aí por dar essa oportunidade, né, de entrar aí dentro do seu lar, fazer parte um pouquinho desse momento que você tem aí, né, trazendo a palavra de Deus, porque é o alimento espiritual que edifica o ser humano, né? E semana passada a gente findou a lição da Escola Sabatina do segundo trimestre, né? Com chave de ouro aí. E essa semana a gente já vai iniciar a primeira lição desse terceiro trimestre, né? Então queremos agradecer você por essa jornada aí e pedir que você continue aqui com a gente, aprendendo, né? Cada dia mais, um pouquinho mais, e assim a gente vai crescendo juntos na fé e aprendendo muito mais do que Deus tem para nossos aprendizados, para o nosso coração, para o nosso viver, tá? Antes da gente iniciar aqui, eu gostaria de pedir você e dos professores aqui que fechem seus olhos para a gente orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos concedeu que viemos. E estamos gratos porque o Senhor nos deu uma semana de bênção maravilhosa, saúde, né? E queremos agradecer por isso. Neste momento iremos aqui iniciar mais uma jornada da lição da Escola Sabatina. Amém. E queremos pedir que o Senhor, com teu amor tão grande, permita que o Espírito Santo habite entre nós, abrindo a nossa mente a compreensão e o nosso coração a aceitação da tua palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Mostra a lição aí pro pessoal, irmão. Então, pessoal. O título dela, ó, tá ao contrário. Opa! Então, pessoal, a lição é essa aqui, ó. Tá vendo aí? A nova lição é do terceiro trimestre. Você pode adquirir essa lição aí, tá? Na casa publicadora. Ou você também, eu vou pedir o irmão Paulo aqui, que está mais familiarizado com esses assuntos. Irmão Paulo, como é que a pessoa faz para adquirir uma liçãozinha dessa? Ela pode entrar no site da CPB, cpb.com.br, né? CPB é de Casa Publicadora Brasileira. Ela pode ligar, né, pelo número 0300 789 0300 789 0800. É 0300, tem um 0300. Também, tem os dois. Mas entra no site Casa Publicadora e você pega até o telefone lá também. Ah, eu não quero comprar. Tem de graça na internet, né? Na sua forma digital. Digita no seu buscador aí CPB+, entra no site cpb+.com.br e lá você vai ter todas as lições da Escola Sabatina. De adultos, jovens, juvenis, adolescentes, primários, hall do berço, todas as crianças ali também você vai encontrar. Então é isso aí. O mais... Efésios. Efésios, né? Hoje nós vamos falar sobre o livro dos Efésios, tá? Esse trimestre, né, irmão? Nesse trimestre, na verdade. No terceiro trimestre, né? A gente vai falar sobre o livro de Efésios, né? Efésios era um povo que existia, né? E todas essas escrituras que a gente vai falar aqui sobre esse Efésios, tá? É referência a um povo que existiu na época, tá bom? Então nós vamos destrinchar aqui e descobrir o que Deus tem para a nossa vida dentro desse livro de Efésios. E muitas coisas se referem a nós hoje também. Sim, né? claro. A Bíblia, né, toda. A Bíblia é toda. Sim. Também você pode deixar o seu comentário aí embaixo nesse vídeo, tá? Pode deixar sua mensagem aí. Se você quiser, pode deixar também seu WhatsApp. Não tem problema nenhum, tá? A gente entra em contato com você. E mais uma vez eu quero apresentar aqui para vocês os professores, porque a gente começou lá no começo, né? E aí já tem um tempo que a gente não apresenta. Esse aqui é o irmão Paulo, né? Que acabou de falar com vocês. Edmar, né? E também aqui o nosso amigo Getúlio. E eu, como vocês já sabem, aí, Cleomar, né? Então vamos dar procedimento aqui, a oração feita, estudo concedido, né? Bom, nesse primeiro estudo de hoje, nós vamos falar, na primeira lição de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte texto, Paulo e os Efésios. Tá?
E nós temos um verso para memorizar aqui para a gente dar início na nossa lição, né? Ele está lá em Efésios, capítulo 1, verso 9 e 10. Tá? Então são dois textos ali, 2 versículos. Né? Está falando assim, ó. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Tá? Então esse é o texto aqui do nosso verso para memorizar, para a gente dar início na nossa lição de hoje. Tá bom? Aqui está falando, né, Paulo e professores, sobre uma dispensação, né? A gente vai aprender nessa lição de hoje quem são os Efésios, né? Então, quem são os Efésios? Os Efésios é um pessoal que morava na cidade de Éfeso, né? Quem nasce em Goiânia é goianiense, quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano, quem nasce em Éfeso é efésio, né? Então, é esse povo que viveu, que vivia nessa cidade. A cidade dos Efésios, Éfeso, né? Ela é uma antiga cidade, da antiguidade, né? Ela provavelmente teve origem ali no reino da Grécia, provavelmente, e aí ela foi evoluindo aí ao longo do tempo. Na época do apóstolo Paulo, a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente visitada, populosa para aqueles dias, né? Eu vi um estudo que dizem que aproximadamente 200 mil habitantes haviam naquela cidade, né? 250 mil. 250 mil, né? 250 mil habitantes moravam naquela cidade. Era uma metrópole para a época. Para aquela época, hoje, né, uma cidade de 250 mil habitantes não é uma cidadezinha qualquer, né? Já tem o seu significado ali. Mas naquela época era uma grande cidade, poderia se considerar uma grande cidade. Seria metade de Anápolis hoje, para os goianos que estão aqui. Porque Anápolis tem 500 mil? 500 e poucos mil habitantes. Então seria metade, né? Um terço, Da aliás, cidade. um quarto de Goiânia. Um quarto de Goiânia. Certo? Que é 1.300.000. Um grande setor de Goiânia, né? De repente um setor sul aí, né? Exato. Então a gente vai entrar aqui para entender como é que funcionava. Então essa cidade, essa grande metrópole, né, extremamente populosa na época de Paulo, ela tinha algumas características, né? Uma das características da cidade de Éfeso era o paganismo, como todas as cidades do Império Romano, né? O Império Romano, nessa época, não era cristão. O Império Romano se tornou cristão depois aí de 300 anos, dessa época aí aproximadamente. Aí que vem um imperador chamado Constantino e faz um edito e torna o Império cristão. Nessa época, o Império era pagão. E os romanos tinham as suas divindades próprias, né? E uma das divindades presentes na cidade dos Efésios era a deusa Diana, né? Que era chamada por Artemis. Que também era chamada por Artemis. Isso eu não sabia. Era a mesma coisa. Aí, ó. Diana e Artemis. Então é isso, a gente vai ver isso, né? Então esse povo ele era um povo pagão, né? Só lembrando que o culto pagão daquela época não era só um culto que o pessoal chegava e se colocava diante de uma estátua, não. Né? Tinha todo um ritual, né? Que começava em comer muito e terminava em orgia, todo mundo, ninguém era de ninguém, né? E fazia tudo de imoral que pudesse ser feito ali dentro do templo, do santuário, eles faziam. Então essa era a cidade dos Efésios. O apóstolo Paulo, ele saiu para diversas viagens, né? Ele se converteu ao cristianismo, ele era judaico, e só para a gente entender, o apóstolo Paulo, onde é que estava o apóstolo Paulo quando Jesus estava presente aqui na Terra? Né? A gente precisa também contextualizar isso. Onde é que ele estava? Ele estava estudando nas melhores universidades. Ele era um sujeito extremamente bem formado, né?
Então ele tinha ali know-how, ele tinha um currículo. Se hoje a gente categorizasse o apóstolo Paulo, o currículo Lattes do apóstolo Paulo hoje, ele seria assim, de renome, de respeito. Estudou nas melhores universidades de Roma, do Império Romano. Então esse é o apóstolo Paulo, que se converte ao cristianismo aproximadamente aí no ano 34, 36 depois de Cristo, e ele começa a pregar o evangelho e ele enxerga nessa cidade onde o paganismo dominava, ele enxerga um potencial para pregar o evangelho. E ele vai lá e ele consegue fundar uma igreja dentro da cidade de Éfeso, né? E aí a gente vai entrar nesses pormenores. Interessante é quando Paulo ele funda a igreja, por volta do ano 55, 56, né, quando ele funda a igreja. E quando a gente lê, e essa semana pediu para a gente ler o livro inteiro de Efésios, né, e eu tive essa curiosidade de ler, para você já ficar sabendo. Eu também. Eu li um por dia, um capítulo por dia. Eu li tudo um dia só. É interessante que não é bom quando você aluga um filme, aí você adianta o DVD e assiste o final do filme. Mas aqui foi interessante. Então, Paulo, ele fundou a igreja no ano de 55, 56, deixou Priscila em Áquila para cuidar da igreja. Sim. No ano de 62, ele escreve a carta aos Efésios, ele manda uma recomendação, né? Mas você tocou num assunto importante que, veja, quando o evangelho entra em Éfeso, como era sentida como se era uma metrópole da época, né? Uma das 4 cidades. Era uma cidade mais pequena. Ali existia, né? Existia um templo à deusa Diana, que era o maior que existia. Sim. Era uma das 7 maravilhas do mundo daquela época. Agora, interessante. Ela tem na frente de ouro e prata, né? Sim. Interessante que quando o evangelho chega, eu falei para você que ao estudar isso aqui, a gente vai você ter uma visão melhor. A deusa Diana, ela não era só o lado espiritual que ela movimentava na cidade de Éfeso. Não era só o lado espiritual. Aqui tem um personagem chamado Demétrios. Esse camarada, ele ganhava dinheiro fazendo o quê? Fazendo imagem. Interessante. Quando o apóstolo Paulo, aliás, quando a mensagem chega na cidade de Éfeso dizendo que o evangelho é de graça, a deusa Diana era o contrário. Para você receber a deusa Diana, você tinha que comprar uma imagem. Ao comprar essa imagem, você estaria movimentando a economia da cidade, e você estaria comprando aquilo que seria um conhecimento. Interessante também, outra coisa que eu descobri só dessa semana, é que tudo vinha da deusa Diana. O que eles faziam? A gente precisa de um bom emprego, vou pedir para ela. Tem um estudo aqui que eu descobri também essa semana, que ela tinha 10 seios. Ah, sim. Ela 10 seios. A característica dela é que ela tinha muitos seios, né? Não é? Então, veja só, qual o significado de um seio, por exemplo? Uma criança, para que ela possa se desenvolver, ela precisa o quê? Se alimentar. Para ela se alimentar, ela precisa de um seio. Então, todo ser humano, um dia ele precisou de um seio para estar hoje onde nós estamos. Então, o que significa? Alimentação. Então, a deusa Diana, ela alimentava o povo em tudo. Então, esses mais de 10 seios, que a história diz, representa que ela, então, dava tudo que o povo precisava. Agora, veja só, se eles estavam ligados a ela, o lado espiritual, o lado financeiro, chega o apóstolo Paulo com a mensagem verdadeira. Sim. Primeiro, de graça, muita coragem do apóstolo Paulo, né? Exatamente. É muita coragem. Segundo, ele era uma função dele, porque ele foi o apóstolo dos gentios. Naquela cidade, nem sinagoga tinha. Exatamente. Nem sinagoga tinha. E aqui eu só quero abrir um parêntese rapidamente, que quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, não tinha sinagoga, e a Bíblia diz que ele parou um dia para ensinar, e sabe qual foi o dia que ele parou? No sábado. Engraçado, né? E fala que ele estava perto de um rio, parece que tinha umas mulheres. Exato. Agora, Paulo, quando o evangelho ele chega de graça, o que acontece?
Demétrios, né, que era um líder da cidade, ganhava dinheiro com isso, e falou, peraí, Acabou o negócio, o presidente, o imperador, peraí, nós estamos fazendo cabeça errada, porque não tem como. E aí, como é que a cidade agora vai se movimentar? E aí começa então o grande problema do Evangelho é atingir as pessoas ali, porque o Evangelho é de graça. Agora é interessante que a carta de Paulo, a carta de Paulo aos Efésios, ela tem assim um âmbito geral, então parece que ela não foi escrita só para os Efésios. Ela tem hoje também ela abrange também o povo que está vivendo. Por quê? Porque hoje o Evangelho também está da mesma forma. Exato. Hoje o Evangelho deixou a prática, hoje é a teoria. Deixa eu dizer antes, vem, você vai se tornar rico, você vai fazer isso. Aí mostra lá um camarada que está na miséria, e ele aceitou e foi, e hoje o camarada está bem. Então, isso aí é teoria. Sim. A prática do Evangelho hoje, ela está deixando. Então, eu quero que foi mais ou menos isso daí. Peraí, não, vamos fazer o seguinte, não pode. O Evangelho não pode entrar assim, olha, vai acabar com a cidade. Sim. Foi quando eles pegaram Paulo e aí expulsaram Paulo, você entendeu? E só lembrando, Edmar, que para isso acontecer, o que eles fizeram? Apelaram para a paixão do coração, né? Se você pegar ali o que aconteceu naquele momento ali, e você pegar exatamente o momento da crucifixão de Jesus, é praticamente a mesma coisa. Alguém alvoroçou as multidões e eles começaram a agir iguais animais, né? Animais, né? Exatamente. Lá na crucifixão, Irmã White, ela comenta sobre isso e fala assim, olha, quando o povo gritava assim, crucifica-o, crucifica-o, sabe o que ela diz? Que as vozes demoníacas estavam unindo aquele povo a tal ponto que o negócio virou forte. Pode-se dizer que eles começaram. Exato. Aqui foi do mesmo jeito também. O inimigo estava por trás dessas pessoas. A forte influência do diabo fez com que quisesse calar o Evangelho. Sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Conseguiram calar? Não calaram. Porque tinha alguém disposto a dar vida por ter o Evangelho. É interessante que o inimigo cria situações, fatos para impedir, Deus cria outras situações para pregar. O que eles fizeram? Foram do pequeno grupo nas casas. Aproveitando que não tinha sinagoga, eles aproveitou do tete a tete. Exato. Isso é muito bom, inclusive ele vai te aconselha nos nossos dias hoje, esses pequenos grupos. Eu acho que o ponto que tem que ser ressaltado também, Luiz, é o seguinte: o Larte é alguém disposto a dar a vida pelo Evangelho. Será que hoje eu teria essa mesma coragem? Aí é que está a questão. Olha isso que eu bato na minha pega, olha para mim e digo, será que se eu chegasse no momento de aperto? Será que eu beiraria? Será que eu tinha coragem de dizer, eu morro pelo Evangelho, eu morro, dou minha vida pelo meu filho? Mas olha só que... Às vezes na viagem, eu vou pensando, quando estou viajando, vou pensando nisso, se eu me carro do assaltar, será que eu tinha coragem de tomar a frente da minha vida para salvar as pessoas todas? Esse é um grande coisa que tem que ter na vida. Olha só, pensar, né? a gente... Quando a gente trata de hoje, nosso tempo, a gente vive num tempo mais moderno, mais de acomodação, mais de busca de trabalho. Então, Paulo, ele já nasce ali com a sede do Evangelho. Isso também nessa nós, para a gente poder levar o Evangelho das pessoas, é diariamente. A gente vê que Paulo, quando ele vai para a cidade de Éfeso, ela era província de Roma na época, e Roma ela perseguiu os filhos de Deus em todo o tempo, né? E ele não se intimidou. Ele ia lá pregar, acho que a televisão vai até falando, que eu achei muito interessante, que ele encontra quem ali? Os discípulos de João Batista, aonde eles haviam ouvido o Evangelho de João. E quando os judeus iam para Jerusalém ali, onde João pregava, não tinha festa das cabanas. Eles iam para ali eles ouviam. E ali Paulo ele encontra ele não estava sozinho. Ele também tem os discípulos que ouviram falar de Jesus, mas que eram batizados, não batizados com o Espírito Santo, só o batismo de João para arrependimento dos pecados, e ali Paulo ele encontra esses homens. Ninguém teve coragem de fazer o que ele fez, foi de tornar a igreja oficial, mas já existia gente... Olha só, uma coisa interessante que eu consegui extrair aqui desses versos para memorizar é o seguinte, Deus ele sempre teve uma vontade, né? Então Deus criou o Éden, coloca Adão e Eva lá para cuidar, e eles viviam felizes ali,
né? Cumprindo a vontade de Deus, né? Ali estava presente um pouquinho da vontade de Deus para o homem e para esse mundo, né? E quando eu leio esse texto aqui, olha o que ele está falando. Fala que Deus revelou a sua vontade em quem? Em Cristo Jesus. Só que quando a gente olha lá para trás, a lista é enorme, entende? De onde se foram levantados para revelar essa vontade, cumprir essa vontade de Deus, entende? Só que as pessoas não conseguiam enxergar qual era a vontade de Deus, né? Aí é quando Jesus intercede aqui, ó, tá falando sobre esse assunto. Jesus intercede aqui entre Deus e o homem, né? E fala assim, eu vou, ele vem aqui. Aí ele traz a vontade, sim. Ele traz e faz cumprir, mostra para as pessoas o que é a vontade de Deus. É Jesus. Só que Jesus passou pouco tempo aqui, né? Então ele teve seus apóstolos. E o apóstolo Paulo vê que essa cidade de Éfeso, né, estava afundada na idolatria, e ele vai lá, funda essa igreja, né? Funda essa igreja, para assim começar a se cumprir a vontade de Deus. Porque esse texto que nós memorizamos está falando disso. Exato. O texto fala da dispensação da graça, né? O conteúdo de Paulo nessa carta aí, ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou contar um mistério para vocês. Isso. Qual é o mistério que eu vou revelar para vocês? O mistério é o seguinte, existem dissensões no mundo, existiam dissensões no mundo de Paulo. Qual era a dissensão? A principal dissensão religiosa que existia entre eles? Os idólatras, que cultuavam as divindades, e os judeus, que eram exclusivistas. Então, para você ser salvo, você tem que se tornar judeu, né? E fora disso não existe salvação. Vai fazer isso, da circuncidar e passar por todos aqueles ritos cerimoniais e tudo mais. O apóstolo Paulo vem com uma mensagem diferente. Ele fala, eu vou dizer um mistério para vocês. Deus abriu e despejou graça para todo mundo agora. A graça não é só mais os judeus. A graça é para todo mundo. Esse é o mistério da carta que ele está contando, né? E o apóstolo Paulo só foi para a cidade de Éfeso porque ele entendeu isso aí. Quando ele entendeu isso, esse mistério revelado de Deus para ele, ele foi lá fundar essa igreja. Esse é o propósito, ele entendeu qual que era o propósito de Deus, né? Esse é o propósito. E aí você vê como que a graça de Deus ela é abrangente, porque Éfeso, além de ser uma cidade que era muito idólatra, lá existiam muitos adivinhadores, camarada que faziam magia. Interessante que aqui a lição tem pontos assim que descobriram, né? Os arqueólogos foram escavar e descobriram os livros, porque quando o apóstolo Paulo chegou com a verdade, o professor queimou os livros, eles queimaram os livros. Esconderam, porque encontraram os livros. Você sabe qual o valor desses livros hoje? 2.500.000 reais que eles encontraram de livros que haviam sido enterrados, que haviam sido... Interessante. Agora, outro ponto interessante. Veja mas aqui. é porque nós... eu li. Eles queimaram uma parte. Dá até uma introdução assim, que na época que essa queimação de livros não foi forçada. Não, pegou a Bíblia. Exato. Como dentro da Bíblia, as pessoas que eram cristãos, ou eles entregavam a Bíblia para ser queimada, ou eles iam ser queimados, mortos. Então, muitos naquela época, os cristãos da época, o que eles fizeram? Muitos entregaram a Bíblia para ser queimada. E outros tiveram que ser queimados, tiveram que ser mortos. Aí ele traz a história dos livros, contando, como você falou que foi 2.500, 2.500.000 reais em valor de hoje dos livros que foram encontrados pelos arqueólogos, né? Não, mas eu entendi que era o valor dos livros que teriam sido queimados, né? Quando eu li. Aí é interessante, só terminando aqui o meu raciocínio, é que acontece o seguinte, veja. Naquela época existia um judeu, né? Esqueci o nome dele agora, me ajuda aí se vocês... Água? Não, esqueci também. Estou tentando lembrar o nome dele aqui dentro disso. O que ele fez? Ele falou assim, olha, bom, como ele estava envolvido com o paganismo, ele falou, eu vou começar agora a expulsar demônio também no nome de Paulo e no nome de Jesus. Não foi assim de que também os demônios de Filipe? Aí, só que acontece o seguinte, quando eles foram expulsar demônio, o diabo falou assim, mas peraí, não, porque Jesus Cristo eu conheço. Porque qual era a frase deles quando eles expulsaram?
sai Em nome de Paulo, em nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus, digo que Paulo prega. Paulo prega. Aí o que o demônio responde? Olha, eu conheço Paulo, eu sei que ele é um discípulo, eu conheço Jesus, mas Você. esse cara não conhece. Você sabe o que eu estava pensando? Deu um pulo neles, né? Exato, eles tiveram que fugir sem roupas. Sim, apanhou feio. Sem roupa, porque eles partiu para cima. Agora acontece o seguinte, por que o inimigo não faz da mesma maneira hoje? Estratégia mudou. Engraçado, você sabe que enquanto eu estava estudando aqui, eu pensei, por que o inimigo hoje? Porque hoje é da mesma forma. Só que acontece algo interessante, que essa semana eu estava conversando com o Fabiano, e a gente conversando, ele falou assim, olha, de uma época para cá, o que o inimigo fez? Misturou. Ao invés da gente fazer aqui uma oposição contra a verdade, vamos fazer um negócio? Mistura um pouquinho. Vamos fazer uma misturega aqui para que o negócio fica... Sabe aquilo que o inimigo falou para Eva, lá no jardim do Eva, certamente não morrereis? Ele causou na mente de Eva uma certa confusão. Ele falou, mas Deus diz assim, peraí, não, eu não estou entendendo, peraí, minha verdade. Acontece o seguinte, que de um certo tempo para cá, a verdade absoluta ela deixou de existir. Aliás, os absolutistas são considerados pessoas retrógradas, né? Não é? Então, quando isso acontece, a verdade, como a verdade ela ficou misturada, então hoje a coisa ficou assim. O que acontece, você pode ver, isso já aconteceu várias vezes na minha vida. Quando aparece alguém em possesso, aí os irmãos, vamos lá, ninguém quer ir. É verdade. Não, porque eu estou jejuando. Que o diabo entende. Mas o inimigo, ele pode revelar, às vezes, para desmascarar aquele camarada. Sim, é verdade. Tem que estar preparado. Sim. E assim, o que o inimigo entendeu? Jesus falou assim, olha, eu estou abrindo uma porta, né, e o inferno não prevalecerá contra ela, né? As portas do inferno, nem a sepultura prevalecerá contra ela. O inimigo, eu não sei se ele não tinha entendido isso direito, mas ele tentou lutar contra o cristianismo. Tentou, mas ele percebeu o seguinte, eu não vou. Foi ele que acionou aqui, ó. Mas eu não vou. Todos reagiram assim, Demétrio, o artesão que fazia miniaturas de Diana, viu sua economia ameaçada e ele raciocinou que todos aceitassem a Cristo, aquele negócio, desaparecia. Então foi ele que foi contra e fez Demétrio, ele era o Orígenes, que ele fazia uma deusa Diana, e isso movimentava a economia da cidade, né? Isso aí que você está falando sobre o seu Orígenes aí, né? Que ele era o Orígenes, né? Tá falando lá na lição 2 sobre ele. Ele fazia na dispensação também, vou lembrar fazia magia. que antigamente tudo fluía, as festas, tudo para Jerusalém, né? Sim. Quando Jesus chegou, falou, agora vocês vão, não tem que vir mais não. Vocês vão pregar em Jerusalém, mas também na Judeia, Samaria e então, dali começou a largada, né? E Paulo foi um dos pioneiros. Na verdade, a gente está falando aqui de Éfeso, né? Mas essa abundância do pecado, ela já estava espalhada no mundo todo, né? Se a gente vê o último profeta do Antigo Testamento, Ageu, né? Malaquias. O Malaquias, mas começou em Ageu, né? Quando Deus chama Ageu, né? Recomeça, e o Ageu que recomeçava também. Aquele ponto que eu estava dizendo aqui, ó, sobre os livros que não foram queimados, olha o que está escrito aqui, ó. Alguns crentes, aliás, graças à descoberta de cerca de 250 papiros que falavam de magia, né? Que valia aproximadamente equivalente a 2.750.000 reais. Então não foram queimados. Esses foram encontrados. Sim. Pois é, aí quando chega ali em Malaquias, né? Ali está falando que o povo estava num paganismo esquisito. Até o sacrifício que eles iam levar no templo eram animais coxos e aleijados e cegos. Entende? E ainda falava pela boca de Malaquias que o pai merece respeito. E o próprio Deus vem lá na frente e ele fala, se eu sou pai, cadê o meu respeito? E se eu sou o seu Senhor, cadê a minha honra? Sim. Entende? Quer dizer que estava entrando, a corrupção não era só dos pagãos, né? Não, Estava dentro, no seio da adoração. A pessoa não estava entendendo isso aqui, Paulo, que a gente acabou de ler aqui, ó. corrompido lá.
A gente acabou de ler que a vontade de Deus estava sendo deixada por lado. É interessante, viu, uma coisa a gente fala sobre isso aqui, porque veja só, a igreja em Éfeso, ela não foi da vontade de Paulo. A igreja em Éfeso, ela não foi fundada por Áquila, por Priscila, por Paulo. A igreja em Áquila foi fundada pelo próprio Cristo Jesus. Ela é fundamentada. Quando você pega o livro de Efésios, você lê, o livro de Efésios, ele é cristocêntrico. O apóstolo Paulo, ele usa aqui algumas metáforas, ele usa a metáfora da família. Qual que é a família? Unida. Peraí, nós vamos unir judeu e gentil. Depois ele usa a metáfora de um exército. Veja, se o exército não tiver unido em uma batalha, se um tiver disperso, eles não ganham a batalha. Qual o outro ponto que ele usa? O corpo. O olho diz assim, olha, não, porque eu sou olho, eu não faço parte do corpo. Ó, porque eu sou pé, eu vou para onde eu quero, o pé vai para onde o cérebro manda. A mão diz aquilo que o cérebro faz, então mostra o que não. Né? Então, veja só. Homem e mulher. Homem e mulher, exatamente. Então, veja, quando ele diz isso aqui, ele está demonstrando assim, olha, que o fundamento da igreja, ela é Cristo Jesus. Ela não é uma igreja paulina, não é uma igreja de Áquila, de Priscila, não. Ela é uma igreja cristocêntrica, que Jesus é o próprio fundador dessa igreja. E veja, quando Deus é o fundador, o que acontece? As coisas fluem, porque Deus é quem comanda. Paulo não estava planejando ir para lá. Exato. Porque o Espírito Santo impressionou ele para lá. Exato. Entendeu? Então, Exatamente. Olha aquele Deus gosta, ele diz que Paulo ele apenas relembrou só aquele povo. Por que foi que eles se converteram? Eles se converteram em nome de quem? O que é que eles se converteram? Aí ele diz, olha, eles aceitaram que a Cristo como Salvador e passaram a fazer parte da igreja e também do corpo de Cristo. Então a igreja de Paulo é de Cristo. A igreja é um corpo. Eu acho interessante que Paulo ainda fala, que eu estava lendo sobre família, né? Ele fala aqui que quando fala, eu estou me referindo à igreja de Cristo. A igreja Jesus é a cabeça da igreja, ele é a razão porque a gente está aqui. E quando o pecado entra no mundo, Jesus vem para nos resgatar, para mudar o nosso quadro. Só voltando sobre idolatria. A idolatria ela existe desde quando lá no Éden, né, já começaram a fazer tudo isso. Então a gente vê que os filhos de Jacó, eles eram idólatras. Quando que eles foram lá e mataram o rei, fizeram todo aquele conflito do rei, então Deus falou para ele, olha, você vai lá para o monte e vai oferecer o sacrifício e põe todos os seus deuses, quando todo mundo pôr seu Deus fora, porque senão a nação vai matar todo mundo. E foi o que Jacó fez, né? Israel fez. Embaixo do carvalho, né? Então eles todos aqueles deuses. Então a idolatria ela está impregnada no ser humano. E hoje, se a gente for ver, tá a mesma coisa. Não, hoje está pior. Né? Hoje está pior. A mesma coisa. É São Pedro, é São Paulo, é São Raimundo, é São Benedito. Na verdade, não, está misturado. E outra, irmão Paulo, aquele povo daquela época, ele não usava a Bíblia para fazer essas idolatrias. Entende? Hoje está pior por quê? Porque hoje as pessoas estão usando a palavra santa de Deus para idolatrar. Entende? Essa semana eu vi uma mulher lá, falando com todas as letras, dizendo que a Bíblia está mentindo e o ensinamento dela está correto. Que a cidade onde o povo de Deus vai fugir para o deserto é aquela cidade que está sendo construída lá no Emirados Árabes. Entende? E mesmo muita gente lá, mesmo seguidor, falando, é verdade, é assim mesmo que Deus está ensinando para você. Que é isso? Se ela está falando, né? Não, mas a pessoa está convicta, porque ela é uma mulher que ela tem um canal muito grande, mesmo com seguidores. Ô irmão, aqui em Trindade, Então está faltando estudar a Bíblia, ou pegar a Bíblia para estudar o Evangelho. Não pegar a Bíblia para estar botando doutrinas que não existem. Então, nós estamos aqui como exército, como Paulo fala, né? Nos revestir da palavra de Deus, o capacete do Evangelho e pregar o Evangelho, para que a gente possa mostrar para as pessoas que o Evangelho eterno tem que ser pregado a todo mundo. Então Jesus, embora as pessoas, meu filho está numa região américa, meu filho, mas isso aí não está errado, meu filho. Mas as pessoas ficam tão impregnadas, elas vão levando muita gente, eu não entendo. Porque, para a verdade, as pessoas não querem seguir. Não querem. Na denominação, as pessoas estão levando tanta gente. Porque agrada a carne, né, irmão? Isso. Agrada. O A carne Evangelho misturado. Sim. É uma nova era, misturado com a verdade, né? Um olhinho branco
e um olhinho preto. Exato. Misturado. Se você vê uma pessoa, é assim, ó, se você vê uma pessoa hoje nas redes sociais apresentando a verdade de Cristo às pessoas, Ele é retrógrado. é isso, irmão. Ele é recusável, entendeu? Ele é recusável. Aí você vê uma pessoa que prega mentira, ou que fala, ou que prega alguma coisa que alimenta o erro, entende? Despreza o que a palavra está falando. Aí seria aceitável. Não, é um santo da terra. Outro ponto que a lição ressalta, que a gente tem que ressaltar, né? Em quais circunstâncias que o apóstolo Paulo escreveu a carta, né? Ele estava preso, condenado, né? Assim, já à morte praticamente, né? Ele não tinha recebido o veredito, na verdade, mas ele sabia que dali ele não iria sair mais, né? Então ele escreve essa carta para os Efésios quando ele está preso. Sabe o que é mais engraçado? É que esse homem, ele tinha tudo para estar se lamentando. Ele poderia escrever uma carta não com esse conteúdo, mas uma carta dizendo assim, ó, gente, ora por mim, para eu ser liberto. Faz uma corrente de oração na igreja de vocês, eu levei o evangelho para vocês, faz uma corrente aí. Poderia ser uma carta de lamúria, então. Se une com a igreja de Corinto, se une com a igreja dos Filipenses, faz uma união e ora para Deus me libertar dessa prisão, não aguenta isso aqui mais, está pesado demais. Você não vê nada disso. Ele faz é fortalecer os irmãos, ele faz é fortalecer. Não parece que está preso, né, meu povo? E alertar também pelos lobos vorazes. Ele alerta. Eu gosto muito de ler as cartas de Paulo, porque eu vejo um amor que ele tinha pelas pessoas. Sim. Quando Cristo está impregnado de nós amamos as pessoas. Sim. E aqui ele dá um conselho à igreja, ele dá um conselho para a gente de amor. Eu envio, digo, né? Meu Tiquico. Ele era o portador da carta, foi ele que Deus fez. O meu ministro, para que vocês saibam de mim. Então, ele fala assim, vocês têm que me imitar, porque eu imito a Cristo, sempre aos imitadores. Ele tinha essa certeza, ele andava tão reto com Deus, que ele dizia, sejam meus imitadores. Então, Paulo, ele amava a igreja, ele amava os irmãos, e as cartas de Paulo é tudo carta de exortação, de amor para Corinto. Então ele fala isso para nós hoje também, as cartas usadas pelos presbíteros. Ele dedicava no que ele fazia, ele se dedicava, que ele se entregava completamente. No final aí da carta aos Efésios, Paulo ele disse, olha, de repente a gente nem vai se ver mais. Ele chegou a essa conclusão. Eu não vou Ele mais. sabia, o Espírito Santo avisou ele, né? Mas só que então o negócio, o que eu quero dizer para vocês, que ele teve uma fé, né? A irmã falou, Tiquico, essa carta ela não foi entregue. Ele leu essa carta. E alta voz, né? Ele leu em público, né? Para que as pessoas pudessem então ficar ali inteiradas daquilo que estava acontecendo. Sim. Em outras palavras, Paulo era consciente. Sim. Paulo era consciente, ele sabia que aquilo que Deus havia pedido para ele estava fazendo, que agora ele estava já chegando ao final aí da sua carreira, que ele havia feito o óbvio, né, que devia ter feito, daquilo que ele havia aprendido, então estava com a consciência tranquila. Então, pessoal. Exatamente. Então, por que você se lamentar, olha, devido à situação? Ah, mas estou nessa situação. Né? Não se lamentou. Você sabe que a gente vê um grande exemplo de Paulo, como também de João Batista. João Batista, em momento nenhum, ele se lamentou. Ele só pediu aos discípulos, olha, vai lá e pergunta isso. Interessante que Jesus não quis nem nada. Ele só falou assim, olha, fala para ele o seguinte, os coxos estão andando. Aí, como João Batista era o cara que estava antenado, ele sabia, ele era o precursor de Jesus, e ele falou, então esse é o próprio Jesus mesmo. Então eu fiz o meu trabalho, só estou esperando agora o final. E é interessante, irmão Edmar, que essa carta, né, que vocês estão citando aqui, o Paulo citou, né, de Paulo, ela era lida, na verdade ela era lida para as igrejas que funcionavam em pequenos grupos, em lares. Inclusive ele manda ler para a igreja de Laodiceia, né? Ele manda ler essa carta para outras igrejas. E aí aqui está falando que depois dessa partida de Paulo, né, esses pequenos grupos, as igrejas se multiplicaram em Éfeso, na região de Éfeso. O sangue dele parece que brotou, né? Foi igual semente. Né? Outra coisa que os críticos falam sobre esse livro de Éfeso
é que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque ele não está de maneira tão pessoalizada igual nas outras cartas, né? Só que essa alegação ela pode ser refutada da seguinte maneira: Paulo não foi tão pessoal exatamente porque ele queria que essa carta não fosse só para os Efésios. E outra, ele está escrevendo para uma igreja que já era obediente a Deus. Ele está só afirmando ali. Ele não está escrevendo igual uma igreja de Corinto que estava quase se paganizando. Ele está escrevendo para gente que estava obedecendo à vontade de Sim, Deus. os grupos que já existiam. Estava só relembrando, Estava firmado na verdade. lembrando para eles se firmarem no que eles tinham aprendido. Só que ele tinha um interesse também, né? Atrás disso, né? Porque não era levado somente para o grupo de igreja. Veio para cá, tinha que ser lida em alta voz. Para outras pessoas alcançar também. Você sabe que é interessante que Paulo ele não era só um pastor. Paulo ele era um mentor. Porque além dele... O interessante é que hoje eu vi o pastor falando há novo tempo assim, olha, Paulo não foi um deísta. Ele foi lá, fundou a igreja de Éfeso, assim, agora vocês se viram aí, giram em torno de 6 meses, eu estou indo embora. Não, ele sempre mandava alguma recomendação, sempre ele queria saber uma coisa. Como mentor, porque o que é o mentor? Mentor é um camarada que segue o outro, que ajuda, que auxilia, que mostra, que testemunha, que incentiva, que chama atenção. Ele ser o guardião da igreja que Paulo fundava, ele sempre estava orientando as pessoas, era o guardião de todos os tempos, né? Exatamente. Sabe o que eu estava pensando com isso daqui? Paulo, ele foi um mentor em tempos o quê? Difíceis, contrários, em prisão, em naufrágios. Ele foi mal entendido, ele foi expulso, ele foi morto, mas ele não deixou essa sua intenção, de maneira alguma. Por quê? Porque ele tinha no coração o quê? Uma verdade que um dia ele havia encontrado em Cristo. Sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? O diabo entendeu. Ele entendeu que se ele deixasse Paulo à vontade, ele converteria o mundo inteiro. Entendeu? Ele entendeu isso. Rapaz, eu acho que quando o apóstolo Paulo estava dormindo, era quando o diabo tinha sossego. Entendeu? Quando o apóstolo Paulo acordava, o diabo tinha que estar na cola dele ali, ó. Porque se nem ele dormindo, o diabo sossegava não. Porque se tivesse espaço, ele converteria o mundo inteiro. Entendeu? Era muito persuasivo. Por isso que o cara era extremamente combativo. Você olha, Pedro não era tão combativo como Paulo. Né? Você olha os outros apóstolos, ninguém era combativo igual Você sabia? Olha uma coisa interessante que você falou. Você sabia que Paulo, antes dele se encontrar com Jesus, ele já era um crente antes? Já era. Por que ele perseguia o povo de Deus? Porque ele achava que o povo estava infringindo o que era a vontade de Deus, entendeu? Ele estava fazendo o mesmo papel que a Neiser fez quando Jesus esteve na terra, igualzinho, o mesmo papel. Ele achava que estava sério. A diferença é que eles tiveram contato com o próprio Jesus e não se converteram, e o apóstolo Paulo, quando se encontrou com Jesus, Jesus pergunta para ele: Paulo, você tem recalcitrado contra os meus aguilhões, né? O que é recalcitrar contra os aguilhões? Eu estou cutucando você igual cutuco um boi, e você tá falando não, rapaz. E aí? Ainda bem que Paulo não fez igual Pilatos fez, quando Jesus foi mostrar pela verdade, Ele virou as costas, né? Mas Paulo teve uma diferença, que Paulo teve que fazer o quê? Ele teve que ter um encontro pessoal com o próprio Cristo Jesus, um encontro pessoal. Ele teve que ficar cego por algum período, né? Até para passar uma certa credibilidade para as pessoas que estavam. Porque você imagina assim, se Paulo, depois que ele caiu o cavalo, se tivesse visão e tivesse ele, eu vou procurar aqui, o pessoal ia correr. Então ele teve que ficar assim, bem inútil, porque foi inútil praticamente, guiado pela mão, levado ali, o pessoal falou, não é aquilo que a gente pensava. Mas a mente das pessoas, quando eu via falar o nome Paulo, Saulo, meu pai, Saulo de Tarso, entendeu? Matava, perseguia o povo de Deus, mas o Paulo pensando que estava fazendo vontade de Deus. Achava que estava certo. Deus é um Deus maravilhoso. Ele sabe o que eu vou ser amanhã. Ele sabe que nós vamos ser. Ele aposta em nós, ele confia em nós. E ele quer nos usar. Igual ele usou Paulo. Então, em Paulo, ele deixou ser usado por Deus. E Paulo era um israelita. Deus viu que Paulo era sincero, né? Ele falou isso que é sincero. E tem muitas pessoas que são muito de outras denominações, que eles são muito rígidos naqueles
que eles acreditam. Mas quando vem a verdade para Eles também. eles abraçam essa verdade. É o que aconteceu com o povo naquela época também. Exato. Infelizmente outros não abraçam, né? Mas a gente pode fazer. Você sabe outro ponto importante que a gente precisa ressaltar também aqui na carta aos Efésios? Que ela, além de ser uma carta cristocêntrica, ela mexeu com todos os lados da sociedade, você viu? Sim. O apóstolo Paulo ele deu conselho aos pais. Ele falou, não provoque a ira aos nossos filhos. Né? Depois ele falou para as mulheres, ser submissos. Respeito aos maridos, né? Depois ele falou para os maridos, amarem. Ele falou para aquelas pessoas que tinham escravos, olha, cuida. Sim. Falou para os escravos, não trabalhem como se estivesse trabalhando para Cristo. Né? Então, veja só, o apóstolo Paulo, ele quis assim, olha, em outras palavras, ser um revolucionário da época. Exato. Porque na época as mulheres não tinham voz. Sim. Os homens eram machistas. Exato. Entendeu? Existia escravo. Criança tinha voz não? Não, mas imagina. Os escravos, eles eram o quê? Maltratados de maneira que aquilo... E despertava ódio contra os seus patrões, né? É interessante, Marcos, você fala isso aí. Eles apanhavam, né? Eles batiam neles, A esposa, eles queriam matar. Sim. Até Em vez de ter amor, a esposa era tratada como escrava. Exato. Né? A esposa não tinha nem direito de ser dona mesmo pro marido, não queria ele. Naquela época, se uma mulher queimasse o arroz, Não tinha de divórcio. poderia divorciar. Não, divórcio entre os judeus, não tinha luz. Entre os gentios, como que a mulher não era tratada? Aí Paulo chega e fala, mas você tá pensando que sua mulher é o quê? Ame sua esposa, respeite. Exato. Né? Então ele vai colocando as regras ali, né? As mesmas que Jesus deu, ele vai colocando de maneira mais atualizada ali, né? E Paulo tinha um linguajar muito curto. Era erudito, camarada. Exato. Que isso, Muito curto. camarada. E aí o que acontece? O que acontece? Um cara com a mentalidade, com o conhecimento que ele tinha, Paulo não estava além do tempo dele, ele está além do nosso tempo. Você sabe por quê? Porque muita gente pega os escritos de Paulo hoje e distorce. Só que o apóstolo Paulo Pedro já deixou alertado, né? Você nunca vai ver uma coisa dessa na Bíblia, né? Nunca, você não vai abrir a Bíblia lá em Joel e você vai ver assim, ó, Joel falando assim, gente, toma cuidado com os escritos de Ageu, porque ele escreveu umas coisas difíceis de entender e tem gente que vai distorcer, né? Mas você só vê do apóstolo Paulo. O Espírito Santo foi lá e falou, Pedro, agora você vai escrever isso aqui, meu filho. E ele escreve, tem gente que está pegando os escritos de Paulo, que tem uma mentalidade extraordinária, acima da normal, está distorcendo, mas estão fazendo isso para a própria perdição. Deixa eu te falar, por que existe esse tanto de religião hoje em dia? Por que cada dia abre uma igreja? Normalmente é pelos escritos de Paulo. O cara abre, lê, entende o que ele quer entender e funda uma igreja. Essas distorções que você está falando, Paulo, sobre esse alerta de Pedro, né? Existe hoje. É o que você está falando, as pessoas estão pegando mesmo as cartas de Paulo e estão distorcendo. Entendeu? Querendo que a Bíblia fale uma coisa que não está falando. Exatamente. Entende? Justamente por causa disso, porque não quer estudar. Sim, exato. Sendo que o cara, ele tinha uma visão do mundo, de sociedade, totalmente acima, né? Elevada. Além da visão cristã que ele tinha, né? Se Paulo não fosse pregar para os gentios, quem ia? Porque o Espírito Santo mandou Pedro. Mandou Pedro, não chama de imundo o que eu considero como puro. Pedro foi. Só que ele foi para quem? Ele foi para quem? Para Cornélio. Depois, para mais quem ele foi? Para ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que certa vez ele chegou numa igreja de gentios e ele ficou com vergonha de comer com gentios. Por causa dos judeus. Porque ele tinha, no fundo ainda, Um preconceito. ele tinha uma preconceito. Sabe que quando ele chegou lá, Era um problema que ele tinha que se resolver ainda com Deus, né? então quando ele chegou lá, ele estrocou eles. Quando o judeu chegou, ele largou, ele Ficou com vergonha. Então, Ou seja, e Deus já tinha falado para ele, Pedro, não chama de imundo que eu considero. Ou seja, se Paulo não tem a visão correta, o evangelho nunca iria chegar aos gentios, né? Talvez é porque Paulo, ele já vinha de um mundo diferenciado, né? Sim. O Pedro já vinha de outra história Concordo, da vida dele. estrutura, né? Estrutura da vida dele. Então, cada um tinha uma visão do evangelho. Então, mas Paulo, mesmo falava para Pedro, não faz isso não, Pedro. Então, Brigou com ele, né? Então, eu acho assim que Paulo era um homem muito chama a atenção dele. de pensar, de alcançar as pessoas. Né? E a gente também precisa ter
pedir para que o Espírito Santo, eu acho que ele diz aqui, ó, enchei-vos do Espírito Santo. E você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai dominar você você. vai te dominar. Então, eu estava até lendo um livro que diz que o Espírito Santo precisa ter mais de mim. Sim. Não eu mais do Espírito Santo, é mais de mim. Ele tem que me dominar, né? Isso, ele tem que me dominar. Então a gente precisa deixar que o Espírito Santo nos guie, nos ajude para a gente poder ter esses exemplos tão lindos na nossa vida. Até esse texto que a senhora cita aí, ele faz a comparação do vinho. Isso, Né? Ele fala assim, em vez de se embriagar com vinho, É, enche-se do Espírito Santo. Quem se embriaga com vinho é. não é dominado pelo vinho? É. O cara faz, ele dorme na rua, ele come o que Perde a razão, bate nos outros, apanha nos Sim. outros. Ou seja, ele se entregou pro álcool e foi dominado pelo álcool. Aí o apóstolo Paulo faz a comparação. Em vez de se ser dominado pelo álcool, deixe ser dominado pelo Espírito Santo. Enche-se do Espírito Santo, né? Olha que homem, né? Que exemplo ficou pra gente, né? Eu acredito que a gente vai aprender muito Essa semana. aqui, né, Essa lição nesse é fantástica. trimestre, né? Porque ele vai ensinar como é que a igreja tem que agir até quando as coisas não estão andando assim no caminho certo. Eu acredito que hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós não temos tipo os problemas que Paulo teve da rejeição do evangelho assim tão nítido, né? Tem sim a rejeição. Algumas pessoas estão misturadas com o erro e às vezes não querem aceitar o evangelho. Mas só que naquela época existia perseguição, naquela época existia, entendeu? Mas o que o livro de Efésios quer nos ensinar é o seguinte, que Jesus ele é o centro, que o livro de Efésios é cristocêntrico, que a mensagem é verdadeira, que quando ela chega ela muda, ela faz divisão, e nós devemos ter a mesma coragem que teve Paulo, que teve Priscila, que teve Áquila, mesmo estando no lugar que estava divergente, que não era tão sociável assim, mas eles não deixaram de pregar. Entendeu? Hoje, a rejeição é diferente. Hoje, então, nós precisamos o quê? Levar esse evangelho para que as pessoas possam, então, entender. Entendeu? Acho que isso aqui a lição desse trimestre vai querer passar para a gente. Então é isso aí, pessoal. Qual é o interessante da gente tirar de tudo isso aqui dessa lição de hoje? Né? É você ver que Paulo, quando ele teve a oportunidade, ele entendeu qual era a vontade de Deus e ele foi levar essa vontade de Deus à frente. Foi para Éfeso, lá em Éfeso muitas pessoas conheceram a verdade de Deus, entenderam qual era a vontade de Deus e deram procedimento, né, na extensão da pregação do Evangelho, que é essa vontade do nosso Pai Celestial. Né? E a pergunta que fica aqui para você hoje, nessa lição de hoje, é a seguinte: e você? Né? O que você vai fazer da agora para frente? Né? Você se apresenta com a verdade e agora o que você vai fazer? Você vai mudar a sua vida agora, a sua rotina, o seu jeito de pensar, ou você vai continuar na ignorância passada? Lembre-se que o tempo da ignorância Deus não leva em conta. Tá? Ele não leva o tempo da ignorância em conta. O que ele vai levar em conta é se você vai persistir nessa vida de desobediência. Tá? Então essa foi a nossa lição de hoje. Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui e te espero no próximo sábado, se Deus quiser e Ele quer. Antes da gente terminar, feche seus olhos para a gente fazer a oração. Querido Pai Celestial, neste momento queremos te agradecer mais uma vez porque o Senhor é Deus e o Senhor nos deu a capacidade, Senhor, de entender um pouquinho mais da Tua Palavra nesse dia. Nós queremos te agradecer por isso e pedimos também o Teu Espírito Santo para continuamente da nossa mente, né, a abertura da nossa mente para a compreensão e o nosso coração para a aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém.